Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniele, professora de literatura do cursinho preparatório do Mérito, e hoje nós vamos falar um pouco sobre os livros que vão cair nesse segundo semestre, né? Por que eu falo assim de maneira mais direta que vai cair? Porque esses aqui são os livros cobrados no edital. Os dois primeiros, Sentimento do Mundo e Laços de Família, já caíram no vestibular. Inclusive, eu quero até mostrar a forma como essas questões caíram em todos os campos para a gente ter uma noção de como angústia e de jogos e peças vai ser cobrada agora no segundo semestre. As possibilidades, porque eles não foram cobrados da mesma maneira, certo? Por exemplo, esse aqui em Rio Verde, eles colocaram um trecho do poema do Sentimento do Mundo, né, do Carlos Drummond de Andrade, e eles queriam que a gente, além de interpretar, a gente entendesse quais os temas o livro trabalha para fazer sentido. Eu vou ler só a primeira alternativa aqui para eu explicar para vocês. Sobre o poema, assinale as proposições abaixo como verdadeiro, V, ou falso, F, né? A primeira. A primeira estrofe do poema expressa uma penalização do poeta para consigo próprio e para com o coletivo, revelando uma tensão entre o desejo de agir no mundo e a desesperança pelas injustiças das quais o próprio é um autor histórico. Você vai falar, nossa, mas é complicado. Tava de graça essa questão aqui, principalmente para aqueles que pegaram a minha aula na plataforma. Porque uma coisa que é sempre importante da gente ter noção é que temas o autor trabalha. Eu não li todos os poemas com os alunos, porque eu falei para eles que não é necessário. A Unir não cobra assim, nossa, o livro todo. Ele vai cobrar os poemas mais importantes, normalmente poemas até inclusive que já caíram em outros vestibulares, como Amor, de Laços de Família, da Clarice Lispector, que já foi cobrada, se eu não me engano, no Mackenzie. Então, assim, não vai cobrar tudo, mas ele vai querer que você tenha uma noção do que tá falando. Esse, por exemplo, você poderia ler e simplesmente interpretar. Mas se você tivesse pegado uma aula comigo na plataforma, você saberia que um sentimento constante do Carlos Drummond de Andrade, ou do autor, né, do eu lírico lá, enquanto ele escrevia, é esse sentimento de desesperança. E quando ele fala aqui de um autor histórico, quem escreve, né, ele escreve como um soldado, várias vezes, um soldado que está na guerra. Então, você teria compreensão de que essa alternativa está certa, porque você junta as temáticas tratadas no livro em geral com aquilo que você está lendo, porque senão você pode interpretar de maneira errada. Esse segundo aqui, eu estou apostando nele, uma pergunta bem parecida pode cair sobre angústia do Graciliano Ramos. Porque fluxo de consciência tem laços de família? Tem laços de família. Mas uma das características fortes também do Graciliano Ramos no livro Angústia é esse fluxo de consciência, que é estar na cabeça do autor enquanto ele escreve. Não do autor, mas do personagem, né? Enquanto ele está pensando, você está lendo os pensamentos dele. É mais ou menos isso. Então pode ser que caia algo bem parecido em relação à angústia, né? Esse outro aqui, que caiu no campus de Lusiânia, eu separei ele justamente por conta da primeira alternativa. Vou ler para vocês. Os poemas de Sentimento do Mundo apresentam preocupações sociais e históricas que foram posteriormente expandidas na obra A Rosa do Povo, também escrita por Drummond. Aí, olha a pegadinha. O, o vestibular, ele dá para você ler aquele livro. Quem lê o livro vai dar conta de responder essa alternativa? Não vai dar. Porque se ele não tem o contexto daquilo que foi escrito, se não conhece a maior parte das obras que aquele autor escreveu, se não sabe que parte de que movimento literário aquele autor faz parte, qual é o estilo de escrita dele, não tem como a gente saber disso só lendo o livro. Por isso que é muito interessante que vocês pesquisem mais, tanto sobre a bibliografia dos autores, quanto a biografia. Isso aqui é um ótimo exemplo de questão que você só conseguiria fazer se você soubesse quais os outros livros que o Drummond já escreveu. Que tipo de coisa que ele escrevia? Sentimento do Mundo foi uma exceção do que ele escrevia ou era um padrão?
Aí, esse tipo de coisa a gente só tem quando a gente ou assina uma plataforma, que é o caso dos alunos aqui, né, da nossa plataforma, ou que despende tempo para ir atrás dessas informações, que não são tão fáceis de se encontrar. Esse aqui é um exemplo de coisa que eu acho que é difícil cair agora nesse segundo semestre, porque não é uma característica, por exemplo, das duas literaturas. As duas que caíram no começo eram as mais fáceis. Sinto em dizer isso, mas eram as mais fáceis. Por quê? Tinha conto e poema. São trechos muito pequenos e fáceis de interpretar. Mas, por exemplo, eu li com os alunos alguns trechos, né? Alguns poemas e alguns contos. Esse, por exemplo, eu não me recordo se eu cheguei a ler, que é Devaneio e Embriaguez de uma Rapariga. Acredito que eu tenha lido. Mas, como Angústia é uma narrativa única, não tem várias histórias, tem pedaços. Pode ser que eles coloquem um trecho da história. Mas, assim, não são várias histórias. Então, tem essa dificuldade a menos. Quem não leu Devaneio e Embriaguez de uma Rapariga teria que ir na base da interpretação mesmo, da interpretação textual. Coisa que eu considero, às vezes, um pouco mais difícil se você não sabe do contexto. Esse aqui também é um exemplo da forma como pode cair tanto Angústia quanto de Jogos e Festas, que é escolher um trecho um pouquinho maior e querer que você entenda, interprete aquele trecho. Esse aqui tá relativamente mais fácil, caiu no campus de Goianésia. Esse aqui, por exemplo, é um conto específico de laços de família que eu li com os alunos e que é muito comum cair em outros vestibulares, exatamente esse mesmo conto. E aí, qual que é o grande problema disso? Angústia já caiu em outros vestibulares e a gente consegue ter um termômetro de como ele pode cair na Unirv. Agora, esse querido aqui de Jogos e Festas, ele nunca caiu, ele é inédito, assim, em todos os vestibulares. E aí que é o pulo do gato, né? A gente pode supor como vai cair, mas a gente não tem bola de cristal, quase. A gente tem quase bola de cristal aqui no meio. Esse aqui também é sobre os poemas que integram o livro Sentimento do Mundo, de Carlos Drummond de Andrade, assinale V para verdadeiro e F para falso, né? No trecho, tem apenas duas mãos e o sentimento do mundo, do poema que abre o livro Sentimento do Mundo, Drummond revela sua força ilimitada para resolver um problema vigente não apenas no Rio de Janeiro, mas que afeta universalmente o ser humano. Mais uma vez, se você não sabe o contexto em que aquele conto foi escrito, ou a obra em geral, você não vai conseguir entender isso aqui. Você vai chutar e você vai errar. Então, vamos agora para a parte do contexto, que é o que importa para os que vão cair agora no segundo semestre. A gente tem aqui o Graciliano Ramos, que foi muito importante para a segunda fase do modernismo, ou chamado modernismo dos anos 30. Os romances dele atingiram maioridade literária da geração regionalista. Embora tratem problemas sociais do Nordeste brasileiro, apresentam uma visão crítica das relações humanas que as tornam de interesse universal. Então, o Graciliano Ramos, ele vai ter uma literatura mais voltada para o cotidiano no interior do Nordeste, da região Nordeste. E isso não significa que não pode ser universalizado os temas que ele trata, né? Solidão, angústia, pobreza, desigualdade social, crítica política, tudo isso dá para generalizar. Então, pode ser que eles cobrem em um caráter mais geral do que se trata o livro, né? O Graciliano Ramos, ele também escreveu uma obra, assim, maravilhosa, que é Vidas Secas. Se você não leu, leia, porque é muito bom. São Bernardo e Memórias do Cárcere. Esse Memórias do Cárcere foi um livro que ele escreveu enquanto ele estava preso durante a ditadura do Vargas. Também é um ponto importante da própria biografia dele. Angústia foi publicado enquanto ele estava preso também. Tanto é que ele não conseguiu fazer a revisão do livro. E então, assim, do jeito que estava, foi publicado enquanto ele estava preso por ter sido acusado de ser comunista.
E essa é uma parte importante porque o Graciliano Ramos, ele foi prefeito de uma cidade. Eu já estou aqui passando já para a biografia dele, mas são pontos importantes dentro da literatura dele, a política, a crítica social, e ele ganhou vários prêmios nos livros dele, inclusive Vidas Secas, né? Que é um livro que também tem caráter regional, vai falar da região Nordeste, vai falar da pobreza, mas vai falar de outros assuntos também que podem ser universalizados, né? Aqui a biografia dele. Em 1928, Graciliano Ramos foi eleito prefeito da cidade de Palmeira dos Índios. Nesse mesmo ano, já viúvo, casou-se com Heloísa de Medeiros, com quem teve 4 filhos. Em 1930, deixou a prefeitura e mudou-se para Maceió, quando assumiu a direção da imprensa oficial e da instrução pública do Estado. No mesmo ano da publicação de Angústia, Graciliano foi preso sob acusação de que era comunista. Ficou 9 meses na prisão, sendo solto após não encontrarem nenhuma prova. Uma das características da literatura do Graciliano Ramos, em geral, é o foco no psicológico, ou seja, os livros dele vão acentuar os sentimentos dos personagens em detrimento das descrições externas. Então, por exemplo, não vai ser um livro que vai detalhar muito o cenário que ele tá. Tem algumas coisas, mas não é tipo Tolkien, não é esse tipo de literatura. É uma literatura mais voltada para o emocional dos personagens. E a questão moral e ética dos personagens também. A linguagem econômica, ele tem uma linguagem mais enxuta e rigorosa, sem muita firula, sem uma linguagem muito rebuscada, difícil, tudo mais. Mas, mesmo assim, cada palavra que ele escolhe tem um impacto muito forte. Outra característica da sua literatura é a denúncia social. Ele, em muitas das suas obras, ele vai trazer essa sensação de exploração dos trabalhadores rurais, principalmente, é um foco dele, assim. Ele não vai tratar muito da modernidade, como o Carlos Drummond de Andrade. Ele está mais voltado para o sertanejo, para a vida rural. E isso também é uma característica do próprio livro Angústia, né? No contexto que ele escreveu, então estava acontecendo uma transição da República Velha para o governo de Vargas, né? Então, aquela República do Café com Leite, aí teve a Revolução de 30, todo mundo está estudando história com o professor Renato, já sabe dessa informação. Tem também a centralização do poder, né, na figura do Vargas, né, o fortalecimento também das instituições estatais. Isso também, inclusive, é uma característica desse livro, no sentido porque o personagem principal, ele é um servidor público. Então, naquele período, os servidores públicos estavam em ascensão, assim, em crescimento, não em ascensão. Tanto é que uma das denúncias dele é de que os servidores públicos ganhavam mal. O personagem principal, frequentemente, ele é visto como essa pessoa que não tem dinheiro para nada, né? A modernização e a industrialização do Brasil também estava crescendo, inclusive quando, né, tem uma ascensão da industrialização no Brasil, é no governo do Vargas, onde ele vai injetar dinheiro público para o crescimento. É também um dos pontos que a Angústia vai tocar, não necessariamente porque a ambientação não é numa cidade super urbanizada, é numa cidade rural mesmo, mas vai ter sempre essa dicotomia entre o rural e o urbano. E ele, o personagem principal, ele mora no interior. Só que antes de morar no interior, ele ainda morava na roça, né? Que a gente conhece aqui em Goiás, mas é na zona rural mesmo. E isso causa, assim, um desespero nele. Então, a gente vai ter uma transição ali de modernização, o pessoal indo mais para cidades em busca de emprego, melhores condições de vida, inclusive, né, tem essa parte do êxodo aí, das pessoas para São Paulo, das regiões, o pessoal que mora na região Nordeste nesse mesmo período. Tem também uma forte característica de repressão política e controle do Estado. Não tá de maneira explícita isso no livro, tá? Ele não vai falar muito assim abertamente de política, não tem um super conflito político no livro, esse não é o intuito dele. Ele sempre deixa esses pequenos recortes como algo mais
ali mais como pano de fundo, certo? Da narrativa. Os temas principais aqui são dor existencial, né? O personagem principal, ele é um coitado. O conflito entre o desejo, a vontade dele e a obrigação dele, as lutas internas que ele frequentemente sente, ele é mais introspectivo, ele pensa muito, por isso que tem esse fluxo de consciência do personagem principal, os sentimentos humanos, né? Quando a gente fala, por exemplo, que ele era um personagem super invejoso, né? O Luiz da Silva, que é o personagem principal, ele é invejoso demais, ele é raivoso, ele é, assim, ele tem muitas características negativas mesmo. Ele é machista, isso é explícito, né, no livro. Os sentimentos humanos, então, é uma temática chave para toda a trajetória, toda a narrativa. Ele também tece críticas sutis à alienação, aí não tão sutis quanto a desigualdade social e a injustiça, e aquilo que eu já falei para vocês, a sensação de inadequação do personagem no ambiente, tanto no interior quanto lá na vida rural dele, na zona rural. O enredo, então, ele se passa no interior de Alagoas. O livro, ele é em primeira pessoa, então a gente está vendo através dos olhos do personagem, é o narrador não confiável. Então, todas as percepções que a gente tem, tanto dos personagens sobre como é o próprio Luiz da Silva, é através dos olhos e do pensamento dele. Então, tudo é meio enviesado, assim. Tem 3 personagens principais, isso não significa que não tenha outros personagens, mas gira em torno desses 3. O Luiz da Silva, que é o narrador em primeira pessoa, né? Ele que tá, o narrador personagem, tá lá contando pra gente a história. Contando não, né? Ele tá vivendo a história e a gente tá lendo. Ele é servidor público, mas ele não conseguiu, assim, se ascender muito socialmente, por motivos de o servidor público não recebe bem naquele período, ele tem que ficar fazendo uns bicos, ele tem uma autoestima muito baixa, ele foi muito maltratado na infância pela sua família, ele morre de medo de ficar pobre de novo, ele não é rico, mas ele tem medo de voltar para a vida pacata que ele vivia, ele é meio pedante, assim, ele tem raiva das pessoas que têm aquilo que ele queria, ele frequentemente faz comentários sobre a aparência e sobre o corpo e sobre a forma de vestir dessa vizinha dele, que é a Marina, que depois acaba se tornando noiva, ele critica ela, fala mal dela, só que no final das contas eles têm um relacionamento, estão se preparando para casar, começam a montar um enxoval. Marina é uma personagem assim que não dá muito pra gente ter um veredito sobre quem é a Marina, porque toda a nossa imagem sobre ela é enviesada, mas de fato ela é uma mulher que tem grandes sonhos, assim, ela é uma pessoa que se preocupa com a autoimagem dela em relação à sociedade. Ela admira, por exemplo, uma vizinha dela lá que só fica com homens ricos, né? Então, assim, ela tem esse apego ao dinheiro. Ela começa a usar o dinheiro do Luiz da Silva para montar um enxoval. Então, vai tratar também sobre essa questão de dinheiro. O personagem principal, que é o Luiz da Silva, ele é extremamente preocupado com riqueza, pobreza e afins. O Julião Tavares é o nosso antagonista aí, né? Ele tem tudo o que o Luiz da Silva não tem, que é dinheiro, né? Ele é nascido de boa família, a família dele tem uma loja na cidade, ele é mulherengo pra caramba, ele fica com as mulheres sem intenção de casar com elas, coisa que naquele período era algo mal visto. E ele descreve, né, o Julião Tavares como gordo, vermelho, assim. Ele tem várias descrições, ele não quer ser amigo do Julião Tavares, mas o Julião Tavares insiste em uma certa aproximação com ele. Aí, certo dia, ele pega o Julião Tavares conversando com a Marina e ele já fica todo desconfiado. E briga e coisa. E aí, no final das contas, de fato, a Marina fica com o Julião Tavares. Não tem como a gente saber se de fato ela estava traindo, se estava só conversando com ele. Julião Tavares engata aí um relacionamento com a Marina, nada sério, só
indo lá na casa dela e tal. E o Luiz da Silva, que já tem um complexo com ele mesmo, começa a ficar cada vez mais perturbado com aquela situação. Tem uma coisa que é importante que eu sempre gosto de frisar, porque pode ser que caia, porque já caiu isso em outros vestibulares, que é a questão dele ser reprimido sexualmente. Por quê? Tem várias descrições no livro que a gente não entende muito bem enquanto a gente está lendo. Só que no final das contas a gente percebe que a quantidade de descrições de objetos fálicos está querendo nos levar a uma interpretação de que ele era reprimido sexualmente. Então é como se fosse algo que está ali nas entrelinhas. Nunca fala isso explicitamente, mas é um ponto importante. Já caiu em outros vestibulares sobre essa questão da repressão sexual dele e da questão dos objetos fálicos, que ele vai vendo ali uma cobra, um cano da descarga e coisas assim muito pontuais, mas que fazem todo sentido no final da trama. Então, a Marina é vista saindo da casa de outra moradora que costumava fazer, não sei se eu posso falar aqui, mas ela estava fazendo um procedimento cirúrgico para interromper a gestação, melhor assim. E aí, ele supôs, né, que era isso, porque essa vizinha fazia esse tipo de trabalho. E o Julião Tavares larga a Marina na Rua da Amargura. O Luiz da Silva fica alucinado, transtornado, e ele andava com uma corda assim no bolso que outro personagem havia dado para ele. Ele pega essa corda e aí ele comete um assassinato. Ele mata o Julião Tavares. E aí, no caso, é o ápice, assim, do livro. E aí, o que é importante a gente saber de toda essa história? Que o livro, ele começa de uma maneira muito confusa, que a gente não entende muito bem por que o autor tá falando aquelas coisas. Fica até meio um pouco sem sentido. No final do livro, ele não tem um final. Ele é cíclico, é um livro cíclico. Você, para entender o final, tem que começar, né, de novo o livro. Porque aí, o que ele tá falando no início faz sentido, como se fosse uma continuação em looping daquela história. Então, isso é um ponto importante também de ressaltar. Aqui eu coloquei uma questãozinha para a gente resolver aqui, para vocês, só para vocês terem uma ideia de como que isso pode cair, né? No trecho, eu não tinha planos definidos, o que fosse acontecendo, iria acontecendo. Graciliano Ramos expressa a clareza de propósito do protagonista, que demonstra controle absoluto sobre o seu destino. Aliás, controle absoluto? Falso, né? Em Angústia, o protagonista Luiz da Silva revela uma profunda alienação e introspecção, refletindo sobre seu passado e a sua condição presente. Observa-se uma tensão entre o eu do passado e o eu atual, com um forte sentimento de frustração e desilusão. Isso aqui é verdadeiro. Uma coisa que eu não sei se eu comentei, mas em relação ao livro frequentemente fica indo no passado, aí volta para o presente. Então, assim, tem essas alternâncias também dentro do fluxo de consciência. Ele relembrando a infância dele lá, a infância triste dele, quando ele era maltratado pelo avô, e aí uma coisa que ele está fazendo agora no cotidiano, trabalhando. Então, isso é frequente no livro. Esse aqui é verdadeiro. No romance Angústia, apenas um personagem representa a realidade opressora vivida pelo protagonista, Julião Tavares. É falso porque não é só ele. Todos os personagens, de certa maneira, eles vão representar algum tipo de emoção difícil que o Luiz da Silva tem que lidar. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma moça que trabalhava na casa dele, uma empregada que ele tinha. E essa empregada, toda moedinha que ela encontrava na casa do Luiz da Silva, ela guardava dentro de uma garrafa e escondia no quintal. A Marina fez lá uma dívida lá com uma pessoa que ela comprou um produto pro enxoval e o Luiz da Silva ficou desesperado. Então ele foi lá no quintal, porque ele sabia, né, que a empregada dele fazia isso, catou o litro lá de moedinhas, pagou essa pessoa e depois ele ressarciu a empregada que pegava dinheiro dele. Então, assim, cada personagem vai lidar ali com uma emoção não muito bem resolvida
do Luiz da Silva. A última alternativa. Observa-se em Angústia uma dicotomia entre o desejo de liberdade e a sensação de sufocamento, o que evidencia o pessimismo de Graciliano Ramos sobre a condição humana e a dificuldade de se encontrar, acho que tá errada aqui a colocação, de encontrar propósito em uma sociedade opressiva. Essa aqui é verdadeira. Então, assim, uma coisa que eu achei interessante do Angústia é que, por mais que não seja uma biografia fiel do Graciliano Ramos, porque não é uma história que ele viveu, né? Essa questão aí, por exemplo, de ter matado uma pessoa e tal, mas a ambientação geral das coisas é muito parecido com o que o próprio Graciliano Ramos viveu ali, né? Como um servidor público também, como alguém que viveu na zona rural, tem algumas semelhanças com ele mesmo. Então, eu vou deixar aqui algumas dicas de estudo que eu considero que são bastante relevantes para vocês. Compreender o contexto histórico que foi escrito e qual que é o objetivo do autor com essa obra. Observar o monólogo, né, ele falando sozinho, e o fluxo de consciência nos trechos que vocês lerem. Esse é um livro de fácil acesso, tá, gente? Vocês vão digitar aí, vocês vão achar ele em algum lugar. Identificar as simbologias usadas no livro de opressão, né? A corda, a cobra que é encontrada, repressão política, repressão sexual, como a gente falou, é importante. A história do Luiz da Silva, ela não é apenas individual, ela representa uma crítica às estruturas sociais da sociedade na época. Graciliano Ramos expõe as contradições de uma sociedade marcada pela desigualdade e pela opressão. Identificar esses aspectos na leitura ajuda a compreender a angústia, que vai além de um drama pessoal e reflete problemas universais da condição humana. Agora vamos passar para De Jogos e Festas, né? Que é um livro que a gente não encontra em nenhum lugar, só aqui no Mérito. A gente tem uma aula sobre isso, que é muito boa, mas aqui eu vou dar um apanhado geral para quem não tem a obra ou não conseguiu estudar, não achou material em nenhum lugar, porque de fato não vai achar a questão pronta para você resolver de Jogos e Festas, mas a gente consegue te dar uma ajudinha aqui. A gente vai ter, nessa obra, uma característica muito forte de uma literatura chamada surrealismo mágico. Que é o quê? Ela vai misturar elementos da realidade com o mágico. Vamos supor que aqui em Goiás, porque tem esse detalhe também, o autor ele é goiano. Vamos supor que aqui em Goiás a gente tem uma lenda de que toda sexta-feira 13 o lobisomem está lá na porta. Isso é um tipo de coisa recorrente no interior. Isso aqui é uma suposição, tá? A gente não tá falando que, de fato, isso é uma lenda aqui em Goiás. Mas ele vai usar esse tipo de coisa dentro da descrição de uma narrativa cotidiana. O fulano estava lá trabalhando na fazenda e aconteceu isso e isso. Então, ele vai misturar tanto o mágico quanto a realidade. Ele vai ter o enfoque principalmente na vida rural e na monotonia do cotidiano. Então, assim, o livro dele não é tão interessante quanto a Angústia. Eu li e eu posso dizer que não é uma leitura tão simples assim. Vai ter forte crítica social, principalmente associada ao coronelismo, gente. Sim, esse é um ponto importante. Por quê? Naquele mesmo período que o autor escreveu, o José Jacinto Veiga, era um período de perseguição política aqui no nosso estado. Além de ditadura militar, ainda tinha muito resquício do coronelismo, né? Que foi combatido durante a Era Vargas, mas que se perpetuou aqui no nosso estado por muito mais tempo do que em alguns lugares. Então, ele vai falar desse cotidiano de exploração do trabalhador na vida rural. O José Jacinto Veiga, ele nasceu em Corumbá de Goiás, ele fez direito, ele exerceu atividade jornalística, ele recebeu um prêmio, né, que é o Prêmio Machado de Assis pela Academia Brasileira de Letras. Então, o livro dele é bastante relevante para aquilo que a gente tem de literatura no Brasil. O livro dele é um subgênero da literatura, né, porque ele tem um caráter narrativo de extensão intermediária entre o conto e o romance. Ele não é nem conto nem romance, ele tá ali no meio, que
que é a novela, né? Narrativa em prosa, a novela apresentação. Apresentação, tempo, espaço, personagens e narrador. Então, o contexto histórico em que esse livro foi escrito foi entre os anos 60 e 70, no período da ditadura militar. A ditadura militar afetou, sim, muito o nosso estado. Isso aí é uma pesquisa que eu vou deixar para vocês fazerem, porque senão eu vou me estender muito aqui. A intenção é fazer um apanhado geral. Você pode pesquisar quais foram os impactos da ditadura militar no nosso estado. Inclusive, isso pode até te ajudar para estudar história mesmo, para o vestibular. Também num ambiente de repressão intensa, censura, atmosfera de medo, também é uma característica importante na literatura do José Jacinto. Esse romance, ele é uma história... calma lá, né? Eu aqui. Tem, dentro desse livrinho aqui, a primeira história, que chama O Trono do Morro. Se eu não estou enganada. Deixa eu abrir aqui para ver se é o Trono do Morro primeiro ou se é depois. Mas tem duas histórias. O Trono do Morro, ele é um romance que ele vai narrar a história de uma pequena vila brasileira que é marcada pela opressão, a superstição e um senso de autoridade distorcido. O trono se encontra no morro, ele simboliza poder, domínio sobre a população local, o que gera uma reflexão sobre os abusos de autoridade e manipulação dos mais vulneráveis. Tem lá, no livro, um homem que chama Dom Quintinho. Ele é uma figura autoritária que controla os habitantes dessa vila. Ele tem o seu poder simbolizado pelo trono do morro, né? E muitas vezes eles temem, então eles respeitam, mas eles também temem como se fosse quase sagrado a autoridade desse Dom Quintinho. Eu coloquei aqui alguns trechos do livro para vocês terem uma ideia de como que é a escrita, porque como não é um livro que você vai encontrar, a não ser que você compre, pode ser que você fique meio boiando assim, caso caia alguma coisa. Então, para você não ficar boiando, eu coloquei aqui alguns trechos que eu, após ler, considerei mais importante. Sentado num patamar de pedra de seu palácio na Serra do Moçongo, Dom Quintino ponderava sobre a incompreensão e a ingratidão dos homens. A história gira, então, em torno de uma profecia. O Dom Quintino, no começo do livro, ele é capturado por um bando. Ele é uma criança que trabalha numa fazenda e aí depois ele é capturado por um bando de bandoleiros, que é tipo, vamos dizer aí, que é tipo os cangaceiros lá no Nordeste. Mais ou menos isso. Nascera e foi criado na fazenda de seu Demoste, trabalhando desde pequeno. Só conheceu a mãe, que se gastava de manhã à noite, na cozinha e na lavagem de roupa, e morreu de pneumonia. Então, assim, foi uma criança criada numa fazenda onde a mãe era praticamente uma escravizada, né? Uma pessoa que vivia em um trabalho análogo à escravidão. Inclusive, né? É uma boa crítica aí que pode ser utilizada no vestibular. E aí, depois ele acabou sendo adotado pelo dono da fazenda, ele ficava lá fazendo serviços em geral, em troca de moradia e comida, né? Que é basicamente trabalho análogo à escravidão, né? Ele servia como guerreiro ou no interior de Goiás como uma espécie de capanga do fazendeiro. Isso aí depois que ele foi capturado pelo bando, tá? Então tem um forte regionalismo também nas falas. Até coloquei aqui um exemplo que é não comia carne, perguntando para ele, né? Perguntando pro Quintino, os bandoleiros perguntando para ele. Aí ele respondeu assim, às vezes. Isso é muito goiano, né? Quem tá aqui sabe, é bem goiano. Então tem algumas falas desse tipo. E falando também de pobreza, obviamente, ele enquanto criança, uma criança que não frequentava escola, então um contexto assim bem complicado de exploração desde a infância. Quintino vivia preocupado com a roça que antes ele trabalhava. Isso é interessante que depois de ser capturado pelos bandoleiros, e inclusive até ser um pouco melhor tratado do que o seu Demostes, o Quintino, ele começa a ficar preocupado, tipo assim, nossa, deixei serviço lá, né? Tipo assim, como se ele tivesse uma dívida com esse Demostes. Ele ficou, inclusive, com medo do dono dele
achar que ele tinha fugido por conta da dívida. Ele também vai citar algumas violências físicas sofridas pelos funcionários da fazenda. Aí ele cita essa parte aqui que eu achei muito interessante, que é ele enxergar os bandoleiros e perceber que ele era uma pessoa oprimida, né? Aliás, ele só trocou de opressão, mas ele estava ali, vivendo a experiência dele. Todos aqueles homens tinham um bom cavalo, boa sela, boas armas e viviam brincando e rindo. E não precisavam ficar curvados atrás de uma enxada, devendo cada vez mais o patrão. Então ele encontrou liberdade nessa vida dele aí de bandoleiro, né? Então ele admirava, assim, os bandoleiros, porque eles eram livres e tal. Inclusive, o começo do livro é ele aprendendo a atirar com uma arma. Só que aí, o que acontece? Aí a parte, assim, do plot twist total. O Quintino, ele se torna uma espécie de rei ao longo da narrativa. O que, tipo assim, pra gente não faz o menor sentido, porque começa com uma história de regionalismo ali, normal, tipo Angústia, né, do Graciliano Ramos, mas do nada, pá, ele aparece em outro mundo e se torna rei nesse mundo. Ele começa a julgar a moralidade das pessoas. E isso é muito interessante. Por isso que é o surrealismo mágico do Jacinto, né, do José Jacinto Veiga. Então, o fantástico para José Jacinto é parte constitutiva do real. Não é como o José Jacinto não escreveu essa história como se a gente estivesse lendo Harry Potter. Não era essa a intenção dele. A intenção dele em juntar essas duas coisas é que as duas coisas eram como se fosse um complemento para ele no estilo literário dele. E é o que torna a literatura dele tão diferente. Foi cansativo para ler, mas eu achei assim, muito diferente de tudo que eu já li na minha vida. Eu nunca tinha lido um livro de surrealismo mágico, então é bem diferente. E aí a gente tem a segunda novela, que chama Quando a Terra Era Redonda. Esse aqui, ele é bem menor. Esse aqui é mais fácil de vocês conseguirem comprar e ler. Óbvio, tá no mesmo livro, mas o primeiro, O Trono do Morro, ele é mais extenso. São muitas páginas, acho que é umas 80 páginas só a história. Agora, esse aqui, se eu não me engano, deve ser umas 10, no máximo. Então, é mais sucinto. Nessa novela, o José Jacinto Veiga, ele explora alguns temas existenciais, nostalgia por um tempo passado, em que os habitantes das pequenas vilas eram guiados por crenças ingênuas e, ao mesmo tempo, complexas sobre o mundo. Então, o livro, ele vai trazer vários especialistas para dar hipótese de se a Terra era redonda ou não. Então, não é um livro com falas, por exemplo. Não é uma novela com muitas falas de personagens. Aliás, eu não me recordo de ver nenhuma. Ou vi uma ou duas. Já a primeira é bem mais narrativo. E aí, eu coloquei aqui alguns trechos para vocês terem uma noção do que se trata, né? Porque também é bem diferente. A hipótese mais provável, contudo, parece ser a primeira, pela simples razão de que, em um regime de liberdade, como parece ter sido o do tempo em que a Terra era redonda, seria inconcebível que os artistas sofressem imposições oficiais em seu trabalho de criação. Você consegue ver que é uma linguagem um pouco diferente daquele regionalismo utilizado lá no Trono do Morro, né? Esse aqui, aí tá falando, eu acho que só de ler dá para perceber que ele tá falando sobre liberdade, principalmente. Então a gente tem que sempre conectar o que a gente tá lendo, que o autor escreveu, com os temas que ele costuma tratar. Se ele escreveu isso num contexto de ditadura militar e ele tá falando sobre autoridade ou sobre autoritarismo, então a gente tá vendo aí uma leve crítica, né? Essa frase de Jogos e Festas reflete um tempo idealizado de liberdade e criatividade. Quando o narrador menciona tempo em que a Terra era redonda, ele usa uma metáfora para se referir a uma época vista como mais simples e idealizada. Nesse regime de liberdade, supostamente, a liberdade de expressão era plena e os artistas
poderiam criar sem restrições, ao contrário de épocas ou regimes em que controles e as imposições sobre a arte são frequentes. O trecho sugere que, naquela época idealizada, os artistas eram livres de censura ou controle oficial. Imagina o José Jacinto Veiga escrevendo isso aqui num período de ditadura militar. Algo que contrasta com os tempos de opressão e de censura governamental. Então, esse livro aqui é um manifesto contra a ditadura militar, assim, no geral. Só que como ele usa muita metáfora, por ser justamente surrealismo mágico, ele já é naturalmente difícil da gente compreender o que o autor está querendo dizer. A gente só consegue quando a gente liga ao contexto. No contexto do livro, da crítica de Veiga, essa primeira hipótese de que a arte era totalmente livre pode ser vista como uma visão irônica, que reflete o desejo por um ideal de liberdade que raramente é encontrado em sociedades organizadas, onde regras e normas tendem a interferir na criação artística. Então, num geral, num panorama geral, esse é de Jogos e Festas. É um livro menor do que Angústia. Angústia é gigantesco, mas ele tem, assim, uma nuance diferente. Enquanto o contexto de Angústia é mais voltado para a Era Vargas, né? Ditadura da Era Vargas. Esse aqui é a ditadura militar. Ambas ditaduras, né? Porque a gente tá falando de Estado Novo, né? Ditadura do Vargas. E aqui, ditadura militar. Ambos falando de opressão, ambos falam muito sobre desigualdade social. E esse aqui em específico, por se tratar de um contexto goiano, a gente também volta a falar um pouco sobre coronelismo. Por mais que coronelismo a gente estuda lá em República Velha, né? E a gente acha que ficou lá no passado, a República Velha. Não ficou muito bem, não, tá? Aqui em Goiás a situação é outra. Então, é bom a gente pegar as nuances dessas questões para a gente conseguir fazer melhor a prova. A gente tem um material que vocês podem entrar em contato, comprar o curso preparatório para a Unirv, nesse contato que está aqui. A gente tem apostilas de todas as disciplinas e a gente tem exercícios exclusivos, tanto de literatura, quanto de história, quanto de matemática, química, essas de peso maior. E é muito importante que vocês façam exercícios. Não adianta eu ficar aqui falando, se você não conseguir resolver exercícios sobre o assunto. Porque é apenas resolvendo, errando, que a gente consegue entender, né, melhor o conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado, que isso auxilie vocês de alguma maneira e boa prova!